tema agora é Cassi. Eu quero convidar a mesa, a Pésola e o Enio. Tem bondade. Você está faltando ser assinável. Sem prejuízo da apresentação sobre Cassi, só para atualizar os dados e até para dar argumentos aqui aos nossos companheiros da Cassi, eu gostaria de chamar o Dr. Wagner para falar a respeito da ação judicial contra Cassi, em que situação está. Boa tarde a todos. Na realidade, a Associação dos Antigos Funcionários do Banco do Brasil ajuizou em 2009, sob nosso patrocínio, uma ação trabalhista, uma reclamação trabalhista, ação civil pública trabalhista, perdão, na Justiça do Trabalho de Brasília, com o objetivo de vincular o plano de assistência médica hospitalar dos funcionários do Banco do Brasil ao Banco do Brasil. Então, eu queria deixar claro o seguinte: o polo passivo dessa ação judicial não é a Cassi. O polo passivo é o Banco do Brasil. E qual o argumento que foi suscitado nessa ação trabalhista a que me refiro? Foi de que, quando o funcionário do Banco do Brasil ingressou no banco, até no edital do concurso que ele prestou, constava que ele faria jus a uma assistência médica hospitalar sem custo, e que foi sendo alterada ao longo do tempo. Hoje a gente tem institutos como coparticipação, ou seja, o que antes era sem custo, já não é mais. E em relação aos funcionários admitidos antes de 96, esse direito, portanto, integra o contrato de trabalho. Todos sabem que quando o empregador ele se compromete a fornecer algum benefício ao seu empregado, ele não pode modificar esse benefício nem ao longo do contrato e nem depois de extinto o contrato, porque uma das cláusulas básicas do direito do trabalho é exatamente a inalterabilidade do contrato em prejuízo do empregado. Então, o que houve historicamente foi isso. Foi que o banco prometeu uma coisa que foi sendo alterada, mitigada ao longo do tempo, e o que se busca, portanto, é restabelecer a responsabilidade do banco sobre a assistência médica hospitalar de seus funcionários admitidos antes de 96, que inclui todos aqui presentes, né? Essa ação ela foi julgada em primeira instância pela Vara do Trabalho de Brasília, 14ª Vara do Trabalho de Brasília, e nos deu razão. A sentença foi no sentido de julgar procedentes os pedidos e fixar que a responsabilidade era do banco. O banco, naturalmente, recorreu ao Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, que é a segunda instância em relação a esse processo, e o tribunal deu provimento ao recurso do banco para considerar que, na realidade, esse pleito teria que ter sido formulado logo após a edição do Estatuto de 96, como a ação ela foi ajuizada em 2008, então a discussão foi em torno do prazo prescricional, não foi sobre o mérito propriamente dito. Essa decisão do Tribunal Regional ela está equivocada, com todo o respeito, e em razão disso nós recorremos ao Tribunal Superior do Trabalho, que era onde nós já sabíamos que essa discussão ia acabar. Nesse momento, o processo se encontra com a ministra Cátia Arruda, que é a relatora, e está aguardando julgamento. Então, essa é a posição que nós temos. Nós tivemos uma vitória em primeira instância, uma derrota em segunda instância e agora a decisão final que está na iminência de ser proferida. Então, essas eram as informações sobre essa questão da assistência médica hospitalar. Pode falar, que você fala do Marcel. Sim, em relação ao que foi dito na primeira parte desse evento pelo Marcel, tem algumas correções a fazer. Na realidade, eu queria ter feito com ele presente e lamentavelmente, por conta do compromisso, ele teve que sair. O primeiro ponto é de que foi apresentada sobre o RMI, sobre a ação de rendimento mensal inicial, foi dito por ele que é uma ação que não compensa, que na realidade a decisão vai acabar piorando o benefício mensal do aposentado. Eu concordo com ele quando ele diz que tem que ter uma certa cautela com relação a essas ações. Eu, particularmente, não estou patrocinando nenhuma ação sobre RMI até o presente momento, então me sinto plenamente confortável para falar sobre isso e não estou falando em interesse próprio. Tem que ter cautela mesmo, porque o cálculo que vai ser feito
pode gerar uma piora, mas essa piora, em termos práticos, não é aplicada ao aposentado. Então, o que ele disse, não sei se eu entendi errado ou se realmente foi a forma como ele expressou, me deu a impressão de que o aposentado que ingressa com a ação sobre a RMI poderia ter o seu benefício reduzido ou ter de devolver dinheiro. Isso está fora de cogitação. Primeiro, porque é uma verba de natureza alimentar. Complemento de aposentadoria é uma verba de natureza alimentar. É insuscetível de restituição, de devolução, de repetição. Então, não existe a possibilidade de ter que devolver nada. E a redução também não é possível por conta da irredutibilidade que norteia complemento de aposentadoria. Então, isso não ocorre, mas concordo que tem que ter cautela na hora de examinar se contabilmente vai ser vantajoso, até porque se a diferença mensal for pífia, talvez não seja recomendável o ajuizamento da ação. É uma análise casuística que tem que ser feita mesmo. E, finalmente, sobre a resolução 26, que ele também se manifestou. Novamente, eu quero ressalvar, não sei se eu entendi dessa forma, mas me fez crer, a forma como ele se expressou, que o assunto já está acabado. E não é verdade. A rigor, nós temos 2 ações judiciais que ainda não têm decisão transitada em julgado. Tem uma ação que foi ajuizada pela UNAMIB e Federação e tem uma ação que foi ajuizada pela FPB. Em ambos os casos, nós não temos ainda decisão definitiva da Justiça Federal de Brasília. O que se questiona é que a resolução do CGPC 26 não poderia ter autorizado a reversão de valores para o patrocinador na medida em que a Lei 109 não contempla essa hipótese. Regulamento, senhores, pode apenas detalhar o que a lei diz, né? Então, inovar é algo que o regulamento não pode fazer, e foi o que, de fato, o extinto CGPC fez através da resolução 26. Então, é isso que se pretende. E não é possível dizer ainda que o jogo está acabado, porque nós não temos ainda decisão de mérito transitada em julgado. Então, já houve alguma derrota com relação? Não, o que houve foi indeferimento de liminar, no caso da ação da FPB, e no caso da ação da Federação, houve uma sentença que extinguiu o mandado de segurança ajuizado sob o argumento de que não se pode discutir uma resolução em tese. E não se está discutindo uma resolução em tese. Foi até curioso, porque nessa ação da Federação, nós ajuizamos, fomos despachar com o juiz, era um juiz substituto, o juiz não deferiu liminar, mas disse o seguinte na sua decisão, que qualquer hipótese de reversão de valores do patrocinador teria que ficar cautelada em juízo, o que para a gente foi uma baita vitória. E ainda que não tenha dito que não haverá reversão, deixando acautelado em juízo até decisão final, já dá a segurança que nós gostaríamos de proporcionar. Então, foi ótimo. Aí, esse mesmo juiz ficou mais ou menos 1 ano e meio com o processo para dar a sentença e até então não dava. De repente, sai esse juiz da Vara Federal, entra um outro, que em 1 semana dá a sentença dizendo que não cabe mandado de segurança para discutir a legalidade de uma resolução. Quando, na verdade, seu antecessor não só reconheceu que cabia, como definiu que qualquer reversão ficasse acautelada na Vara Federal. Então, quer dizer, na verdade, nesse ponto, a gente está falando de divergência de ideias, eu não estou acusando ninguém de coisa alguma, é uma questão de entendimento, direito não é matemática, e isso realmente acontece, mas o fato é que foram admitidos inúmeros mandados de segurança discutindo resoluções, não só do CGPC, como de diferentes órgãos do poder público, e, portanto, nunca houve decisão da Justiça do Trabalho, da Justiça Federal, que inadmitisse mandado de segurança para discutir uma resolução. E o que a gente discute não é a resolução em tese, o que a gente discute é o ponto em que o CGPC exorbitou a sua competência de apenas detalhar o que está dito na lei para passar a legislar. Isso o CGPC não poderia ter feito e fez. Então é essa exorbitância de atribuições competenciais que constitui o ponto de discussão nessa ação, tá certo? Então, respondi o que foi entregado? E a ação da FPB? A ação da FPB está em segunda instância, no TRF. A parte de ações, nós temos toda manhã de amanhã. Nós queremos apenas esclarecer uma coisa que ele não pode dizer na presença do Marcel aqui. Mas amanhã nós vamos discutir em profundidade as ações de curso, o que a gente pode fazer, como que a gente pode intervir nelas. Vamos passar para a Cassi agora. Eu gostaria que a
a Résula se apresentasse a si mesmo e ao colega Enio. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Résula, eu sou assessora da Miriam Forte. Inclusive, ela pediu para transmitir para vocês a desculpa dela, que ela não poder estar aqui, que a gente sempre tenta estar, né, em contato com todos os participantes, porque ela está de férias, mas ela disse que numa próxima, com certeza, ela vai estar aqui. Boa tarde a todos. Meu nome é Enio Braga. Eu estou na gerência de negociação da sede, já estou há bastante tempo na CACI e conheço alguns poucos aqui, mas já estive na gerência da CACI em cerca de uns 13, 14 estados, né? E tivemos sempre a oportunidade de ter debate, conversa com as entidades representativas, em especial nessas orientações dos aposentados e pensionistas, né? E em Résula já fiz o reparo da não presença da Miriam, e nós estamos aqui procurando representá-la nesse evento. Agradecer a Isalusa pelo convite, né, da federação, e conversar um pouquinho com vocês sobre CACI, né? E assim, depois de uma manhã bastante aquecida, né, com a discussão da Previm, a gente vai dar continuidade, porque também essa é uma discussão que interessa muito, né, a todos vocês, pela própria complexidade do tema. Eu vou até, assim, para dar mais objetividade à conversa, aproveitar o tempo que a gente tem aqui disponível, eu vou fazer assim, algumas considerações ou reflexões e entrar em algumas ações que a gente, especialmente na diretoria de planos, né, que é capitaneada pela Miriam, a gente já está apontando aí como propostas para enfrentar algumas questões aí bastante delicadas no cenário, e aí depois a gente abre para conversar, esclarecer aqueles pontos que para vocês são os mais relevantes nessa relação associado e caixa de assistência, né? Nós estamos preocupados com a história da coparticipação. Tá. Nós vamos, como esse tema tem estado muito presente, a gente vai abordar também, e aí eu conversando com a Résula, vou pedir até a colaboração dela, porque esse tema ela está bem afiada, mas antes eu vou fazer algumas, né, colocar algumas coisas que eu acho que são extremamente pertinentes quando a gente vai discutir CACI, quando a gente vai discutir plano de saúde, e especialmente qual é o objetivo do plano de saúde, né? E aí eu faço um link com a conversinha rápida que nós tivemos aqui antes do início, né, dessa conversa, mas que já remete assim, ao objetivo de um plano de saúde, né, que para todos nós é elementar, mas às vezes parece que não é tão elementar, não é para determinados segmentos ou mesmo para algumas direções, né? O objetivo do plano de saúde é muito simples, é cuidar da saúde das pessoas, elementar isso, né? E para cuidar da saúde das pessoas é necessário que você tenha lastro para isso, ou seja, que você tenha financiamento. E essas duas questões são as questões que estão mobilizando os planos de saúde, a saúde suplementar, a saúde brasileira e a saúde mundial. E eu estou falando de quê? Eu estou falando de uma coisa que chama crise. Existe hoje uma crise na saúde. Isso não é privilégio nem da CACI, nem da saúde suplementar, nem do Brasil, mas é uma situação que está, na realidade, percorrendo praticamente todos os países, né? A gente vê agora uma situação bastante recente, né, onde nós tínhamos, por exemplo, sistemas mais qualificados, universais, com grande ênfase em cuidados preventivos e promoção da saúde, eles estão passando por uma grande discussão em função da crise financeira na Europa, né? A gente tem participado de alguns debates, aí parece que não tem nada a ver com a gente, mas só tem a ver com a gente, tá? Essas crises, e aí, sobre todos os aspectos, elas acabam também atingindo. E aí, assim, quando a gente fala de crise, eu estou falando de crise de financiamento da qualidade da atenção, né? Então, assim, isso é o que é fundamental. Nós precisaríamos ter uma qualidade de atenção e não precisaríamos de ter recurso para sustentar essa qualidade.